O roteiro, né, então, é basicamente explicar para vocês os tipos de permissão, como é que é feita a solicitação de permissão. Vou mostrar um pouquinho só no código, mas como eu sei que vai ficar bem complicado se vocês não assistiram os outros vídeos, na terça a gente continua esse estudo mais no código de como é que está a implementação dessa parte de permissão. Tá? Bom, o que é o conceito de permissão, né, no Android? A ideia, pessoal, é proteger, né, a privacidade do usuário, evitando que o aplicativo que ele instalou acesse algum recurso indevido, né? Então, nas primeiras versões dos sistemas operacionais, né, não tinha muito essa separação, então, dos sistemas operacionais para mobile, né? Ou você tinha a caixa preta total, né, onde instalava o aplicativo, ele não tinha acesso a nada, ou então, quando instalava, ele tinha acesso a tudo, né? E aí o Android veio com esse conceito interessante de associar permissões, né, onde eles foram mapeando quais eram, né, partes sensíveis que um aplicativo poderia ter, né, e transformaram isso em um esquema de concessão em que o desenvolvedor do aplicativo vai demandar para o sistema operacional que repassa esse pedido para o usuário. Só o João Coelho está entrando aqui. Repassa para o usuário esse pedido e ele vai dizer se aceita ou não, né? Bom, o que acontece, pessoal, é que ao longo da existência do sistema operacional, houve uma mudança de como isso era feito, tá? Opa, estou na janela errada, beleza. Então, no começo, basicamente, o que a gente fazia? Né? Basicamente, a gente colocava lá no Android Manifest do aplicativo quais eram as permissões que a gente queria. Né? Então, a gente vai lá, ó, abaixo de Manifest, a gente coloca lá Use Permission e diz o nome da permissão que a gente precisa. Né? Quando instala o aplicativo no celular, né? Quando instalava o aplicativo no celular, essas permissões eram comunicadas ao usuário e perguntar, você aceita dar essa permissão para esse aplicativo? E o usuário, aceito, né? E uma vez feito isso, o aplicativo tinha aquelas permissões para o resto da duração da existência dele, tá? Que eu acho que é o que eu coloquei aqui no próximo slide. Então, ó, era uma coisa mais ou menos assim, né? Até a versão 5.11 era esse esquema. Na hora de instalar, iam aparecer as permissões que estavam sendo concedidas, né? Pedidas estavam sendo concedidas. O que vocês veem como problema nesse tipo de abordagem? Quem é que pode me dizer aí? Quais são os problemas e por que isso foi mudado? O que vocês acham? É meio estranho, né? Que tu baixar um aplicativo de notas que precisa da minha localização, né? Não sei em que momento ele está utilizando. Ao menos do ponto de vista de usuário. Pronto, essa é a primeira coisa, né? O que acontecia? É o 0, é o 8 ou 80, né? 0 ou 1 aqui no caso. Ou você aceitava todas, ou você não instalava o aplicativo, né? E você não tinha um entendimento do que para que elas serviam. Isso não era muito bem explicado. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, qual é que vocês acham que também era o problema disso aqui? Quem pode me dizer aí? O Matheus está dizendo aqui. Eu imagino que algumas permissões, tipo localização, podem não ser totalmente necessárias para usar o app. Pronto. Então, o que poderia acontecer, né, Matheus? Talvez o desenvolvedor ele pudesse pensar numa versão do aplicativo que funciona sem a localização e uma outra que funciona com a localização, né? Então, a ideia, né, da mudança é que eu possa conceder parcialmente as permissões e
o aplicativo ele vai se degradar em função daquilo que o usuário concedeu, né? Não deve ter essa abordagem de ou tudo ou nada, né? Tem um outro problema aqui, que eu não sei se vocês captaram, mas é que uma vez que você concedia essa permissão, ela ficava forever, né? Ela ficava para sempre no aplicativo. Então, houve uma mudança nas versões posteriores, né? Que o usuário, ele pode revogar essas permissões, né? Vocês sabem fazer isso? Como é que você revoga a permissão de um Assim, aplicativo como usuário, né? recentemente eu troquei o celular, né? E uma das coisas que me chamou a atenção era essa, né? Então, por exemplo, quando ele ia acessar, ele funcionava normal, não precisava autorizar alguma coisa, mas quando ele precisava, por exemplo, acessar meus arquivos, naquele momento ele liberava aquela opção de acessar ou não arquivo. Se não acessar, e realmente não tinha como dar prosseguimento à função, mas o resto do aplicativo normal, funcionando tranquilamente, né? Isso, Então, exatamente. isso Eu não fica em tempo de preciso só percurso. conceder no começo, eu podia conceder em tempo de execução, quando eu estivesse usando, né? Ficar melhor para o usuário entender por que, que ele está concedendo aquela permissão, porque ele está tentando acessar, né, uma funcionalidade que tem relação com isso. Mas vocês não me responderam. Alguém sabe como é que revoga a permissão de um aplicativo? Vocês nunca fizeram isso, não, galera? Porque se o aplicativo roubar meus dados, ele vai chorar. Olha aí, Matheus disse que sim, não sabia. Vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar. Será que eu consigo compartilhar só o emulador? Consigo. Vocês estão vendo aí o emulador? Acho que ele vai abrir agora. Eu não sei se vocês sabem, mas você pode a qualquer momento revogar as permissões, certo? Ó, por exemplo, vamos ver aqui para vocês verem, né? Aqui, nesse aplicativo, tem uma permissão para pegar contatos, né? Quem viu já os outros vídeos vê que eu faço várias vezes isso. Então, ele pede aqui a permissão, né? E aí, na segunda vez, ele mostra, tá? Bom. E tem uma outra permissão que é para ligar, certo? Que eu não vou acionar para vocês verem como é que está o aplicativo nesse lugar que eu vou mostrar para vocês. Se vocês forem nas configurações do celular de vocês, certo? Configurar, vocês podem ver lá uma parte onde tem todos os aplicativos e as permissões, certo? Deles. Então, você pode aqui procurar todos os aplicativos e revogar as permissões. Essa é uma opção, certo? Outra opção é você clica no próprio aplicativo, aqui, ó. Vou clicar aqui que vocês vão ver. Vai nas informações do aplicativo e ele vai mostrar para vocês as permissões que estão concedidas, né? E, no caso, né, como eu disse para vocês, esse aplicativo pede duas permissões, né? Telefone para ligar e contatos. E você pode revogar. Você pode revogar, e aí, quando o aplicativo for tentar utilizar, se ele não está checando o tempo todo se tem permissão, ele vai ter problemas. Né? Então, Matheus, é muito importante. Isso é deveras importante. O usuário pode revogar as permissões mesmo depois dela ter sido concedida uma primeira vez, certo? Então, as permissões não ficam eternas, né, para aquele aplicativo. Então, ó, vamos ver se funcionou, né? Se eu tentar buscar aqui de novo, ele não vai conseguir. Deveria. Não lembro se eu programei direitinho já a UI, mas vamos ver aqui. Ele vai pedir a permissão de novo. E eu poderia, né, marcar aqui, ó, para negar e nunca mais perguntar. Então, o aplicativo aqui ele vai parar de funcionar. Ó, ele não vai mais pedir isso para o usuário, né? Só que também o usuário poderia lá conceder a permissão, né? E aí, se eu buscar agora, ó, voltou a funcionar, certo?
Então, a ideia dessa parte da aula, né, da disciplina, é exatamente eu explicar um pouquinho esses conceitos de permissão. Eu vou passar um fóruzinho simples para vocês lerem o material do Android sobre permissões, que é bem interessante, os tipos de permissão, como elas são categorizadas. Vou mostrar rapidamente um pouquinho desse código, e aí na terça a gente entra em profundidade nele, tá? Bom, então voltando, né? Então, a permissão, ela é solicitada em tempo de execução, mas tem um detalhe, certo? Hoje, eles mostram para o usuário, ao invés de mostrar detalhes específicos demais sobre a permissão, eles mostram o nome de de um grupo de permissões. O que, no entendimento do pessoal do Android, facilita para o usuário saber o que está falando, né? Eu acho que, às vezes, um pouco complica. Por exemplo, eu posso pedir uma permissão para ler contatos, posso pedir uma permissão para modificar contatos, né? Mas, para o usuário final, vai aparecer a mensagem. Engraçado que eu tô olhando aqui, tô igual o pessoal da televisão, olhando para outra tela, olhando para a câmera aqui. Então, para o usuário final, independente se eu pedir para ler contatos ou alterar contatos, vai aparecer para ele essa mensagem que vocês estão vendo aí, que quer acessar contatos, né? Então, foi uma estratégia que eles utilizaram, mas às vezes pode ser que para o usuário final, somente mostrar o nome do grupo não seja tão interessante, porque ele não tem essa informação fina do que está sendo concedido, certo? E, por outro lado, quando ele revoga lá, onde eu mostrei para vocês as permissões, ele vai revogar todas as permissões daquele grupo, né? Então, isso é importante. Outra coisa que o Android aconselha é que o usuário, dá a opção para o usuário não marcar de ser importunado, que vocês viram lá, né? Quando eu cliquei lá, negar e não me importune mais, o que vai acontecer a partir dali? Se eu tentar, no meu código, pedir a permissão, ele não vai fazer, ele vai dar falso, certo? Ele não vai mais me abrir essa janela de pedido de permissão. O único jeito, pessoal, seria o seguinte, por exemplo, digamos, o João falou de uma funcionalidade que era muito importante no aplicativo que ele estava usando, né? A única solução seria fazer o seguinte, botar uma janela de mensagem explicando o usuário, essa função é muito importante, se você realmente precisa acessar disso, não tem mais jeito de o aplicativo fazer esse pedido da permissão, você vai ter que ir lá nas configurações do aplicativo e conceder manualmente. Pense na confusão. Mas é isso que acontece, né? Se o usuário marcar que não quer mais ser importunado, não vai ter mais como você, de dentro do aplicativo, fazer esse pedido da permissão. Deu mais ou menos para entender? Então, ó, se nesse caso da tela aqui, que eu tô mostrando a tela para vocês, ou ainda estou mostrando o aplicativo, hein? Eu estou mostrando ainda o aplicativo, né? Meu Deus do céu, peraí. Foi mal, moça. Bom. Foi mal. Pronto, agora vocês estão vendo o slide. Então, ó, nesse caso aqui, pessoal, sai daí, macho. Sai, barrinha, essa barrinha é chata. Nesse caso aqui, esse never ask again, ou não incomodar mais, se o usuário marcar isso, se você pedir a permissão, certo? O solicitar através do código que eu vou mostrar para vocês, o sistema operacional não vai mais chamar essa janela de permissão. Um único jeito é se o usuário for lá nas configurações e der essa autorização, tá? Bom, existem, pessoal, níveis de proteção diferentes, certo? Existem as permissões que são ditas normais, que não comprometem a privacidade do usuário, tá? E elas são concedidas automaticamente. Quando o usuário instala o aplicativo, vai aparecer para ele, ele vai conceder, mas ele não pode mais revogar, certo? Então, por exemplo, na aula lá de REST, para eu poder acessar um serviço REST, eu vou ter que botar essa permissão de internet, certo? E aí,
a gente vai ver que ela não aparece nessa lista de opções. Posso mostrar isso para vocês agora, peraí. Já mostro isso, porque senão eu vou ficar mudando muito aqui. Bom, estranho aqui o tamanho para mim da tela, galera. Deixa eu fazer aqui um negócio, peraí. Vamos ver se muda alguma coisa aqui. Já sei o que é. Bora lá. Um segundinho aqui, pessoal, tô tendo um probleminha técnico aqui. Acho que agora ficou maior. Bom, então existem as permissões normais, né? Qual é que vai ser a diferença? Declarou no Android Manifest, instalou, o usuário concedeu, não pode ser revogado. E existem as permissões perigosas, né? Que, de acordo com o Android, elas comprometem a privacidade do usuário, pode gerar algum tipo de custo, né? E ele vai poder revogar em tempo de execução, que foi exatamente o que eu mostrei para vocês nesse instante. Então, aqui tem alguns exemplos, ó. Armazenamento, né, de salvar um arquivo, o share de preference não precisa. Contatos, câmera, localização, microfone, SMS, telefone, né, que é o que a gente usa para fazer a ligação, né? Então, por exemplo, para usar o Read Contacts, que é o que a gente faz nesse aplicativo, né, para ler a lista de contato, ou fazer a chamada telefônica, eu preciso dessas permissões que vocês estão vendo aí no slide, e elas poderão ser revogadas ao longo da execução do aplicativo, tá? Bom, existem também outros níveis de permissão, por exemplo, para aplicativos de sistema embarcado, por exemplo, você vai precisar de algum tipo de permissão especial para acessar o core do sistema operacional, ou então se você precisar personalizar uma assinatura, uma permissão específica, para, por exemplo, imagina que você tem 2 aplicativos, foram feitos pela mesma empresa, você quer trocar dados entre eles, você pode criar um esquema personalizado de permissão, para só caso você conceda essa permissão entre esses aplicativos, eles possam se comunicar, tá? Então, para o fórum de hoje, eu vou pedir exatamente que vocês acessem esse link. Posso até botar aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês, que vocês vão ver. Então, eu quero que vocês deem uma lida, né, nessas permissões, tá? E vejam os tipos, de como é que funciona, tá? Tem umas explicaçõezinhas depois embaixo, o que é para cada um. Para responder o fórum da aula de hoje, tá? Depois a gente volta para isso. Então, beleza. Então, voltando, né? Então, como eu estava explicando para vocês, hoje em dia, a mensagem que é mostrada para o usuário, ela não é associada à permissão exata que você está pedindo. Por exemplo, leitura de contatos, né? Ela vai estar associada com a permissão do grupo que você está pedindo. Então, se você pede para ler ou para escrever, vai aparecer a mensagem do grupo para o usuário, dizendo se ele aceita ou não, certo? E aí, uma vez que isso acontece, é concedida a permissão que você solicitou. Então, isso é bem importante. Se você pediu para leitura e depois quer escrever, você vai ter que pedir de novo, tá? Isso é uma das coisas chatinhas aí no modelo do Android. Pessoal, deixa eu botar aqui de novo o chat, que eu não sei se vocês estão falando. Beleza. Então, vamos voltar para cá. Show. Bom. Então, ó, o que eu estava explicando, né? O seu aplicativo, né, ele tem que, sempre que ele for usar, se ele vai para escrever, ou para ler, ou para ligar, mesmo que a permissão, digamos, você precisa de 3 permissões diferentes, mas elas fazem parte do mesmo grupo, você tem que pedir as 3, especificamente. Por que que pode acontecer? Pode ter uma atualização do sistema operacional que elas acabem ficando em grupos diferentes. E aí,
essa estratégia de pedir só uma do grupo para ter a concessão do grupo ou do todo pode não funcionar. Então, essa é a ideia que o Android passa na documentação de como a gente tem que fazer esse pedido, certo? Bom, então, quais são as recomendações do Google, né? Primeiro, solicitar a permissão na hora que você for utilizar. Para quê? Para que o usuário entenda, como vocês estavam falando, para que um aplicativo de notas precisa da localização, né? Para que o usuário entenda qual é o contexto em que aquilo ali está sendo demandado, né? Evite ao máximo bloquear o usuário quando ele não concede a permissão. Então, você tem que ter algum modo de funcionamento do seu aplicativo, né, que se degrade para explicar para ele a importância daquela permissão. Por isso, pessoal, que no código que eu passei para vocês, o GitHub, eu tenho uma classezinha lá que ele chama de UI educacional, que é o quê? Mostra um dialog para o usuário antes de solicitar a permissão, explicando por que você precisa daquilo ali. Ou então você pode mostrar isso também uma vez que ele não concedeu, né? Explicando por que você precisa daquilo ali, né? Então, lembre, né? Se o usuário negar ou revogar, ou seja, ele foi lá e tirou, tente fazer uma degradação suave do seu aplicativo. Para isso, então, pessoal, vocês têm que pensar lá no aplicativo de vocês sempre o seguinte: tem a permissão? Se não tem, pede. Se não foi concedida, bota num modo lá que funcione sem a permissão, tá? E, como ele mesmo diz, não presuma nenhum comportamento do sistema, porque pode ser, tipo assim, não, vou presumir que, uma vez que o usuário concedeu, nunca mais vai revogar. Não façam isso. Toda vez que você for usar a funcionalidade que precisa de permissão, você tem que checar. Como é que a gente faz isso, professor? Né? Bom, existe um método, né, que é esse da classe ContextCompat, tá? Que você chamado check self permission, que aí você diz o nome da permissão, que ele vai checar se ela foi concedida para o aplicativo de vocês, certo? Se for a primeira vez, né, você deve explicar por que você está pedindo aquilo ali. E aí, uma vez que você fez isso, você chama um método request permission. O que esse método faz? Ele vai abrir aquela janela do sistema operacional que é mostrada para o usuário para ele dizer se concede ou não. E aí aí tem um código que você consegue recuperar esse resultado que foi dado pelo usuário. Então, um exemplo aqui para vocês. O aplicativo ali, ele tem que fazer ligação, né? Então, como é que funciona? Primeiro, eu vou checar se a permissão de ligação, que é essa manifest.permission.callphone, foi concedida. Como é que eu sei disso? Existem duas opções, ó. Package Manager Permission Granted quer dizer que essa permissão foi concedida. E o Permission Denied quer dizer que ela não foi concedida. Então, basicamente, o que esse código está fazendo? Eu vou checar se a permissão existe. Se existe, né, eu entro dentro do código de execução. Se não, eu vou solicitar a permissão para o usuário. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguém já precisou disso, por exemplo, os programadores de cross-platform? Como é que é isso dentro da plataforma que vocês estudam? É parecido? Vai ter essa solicitação? Porque o problema é que vai mudar porque vai ter o iOS, né, no final das contas, né? Eu sei que vocês têm que botar no Android Manifest também, no caso do React Native. Fala aí, João. Eu ainda não cheguei a utilizar propriamente falando, mas isso no Flutter funciona de uma forma parecida. Você não se preocupa essencialmente com Android ou iOS. Você tem uma camada de abstração pelo método que você queira. Então, por exemplo, o que eu estava testando de fazer uma lista telefônica, você tinha a camada do próprio objeto, e se a permissão fosse concedida pelo usuário, isso daí já chamando justamente por essa abstração, você continuava com o seu método, enfim, você podia captar esse comportamento.
Certo. E aí, vida que segue, porque depois quando Ele fosse deve ter compilar... criado, né, uma espécie de abstração das permissões Pois que é. funciona com os dois SO, né? É porque na grande realidade ele precisa dessa camada de abstração para ele poder compilar e dividir, né, para o iOS, Android ou Web App. Então, muitas das coisas que a gente tem de conceito do nativo cai por terra quando a gente vai ver o Flutter. O caso do React Native é diferente, hein? Matheus aí vai... Você vai perceber, Matheus, quando você for fazer esse aplicativo na plataforma, tá? Tu vai precisar dessa permissão para poder acessar essas duas funções, tá? João, depois, quando tu tiver terminado o aplicativo, tu também compartilha com a gente, se foi fácil, difícil, como é que é. Bom, então, pessoal, como é que pede a requisição, né? Existe um método chamado show request permission rationale. Esse método, ele te retorna verdade se é a primeira vez que o usuário tá sendo requisitado sobre essa permissão. Se for ele te dá essa oportunidade de você mostrar para ele, cara, no caso aqui do nosso aplicativo, né? Esse aplicativo precisa acessar o telefone para fazer ligações, né? E no else, por exemplo, você poderia simplesmente, já explicou, você pode fazer a requisição direto, né? Isso é uma maneira que ele recomenda você organizar o código. E aí, como eu falei para vocês, tem essa classe de UI educacional, que na terça-feira a gente vê com mais cuidado. Mas, por fim, para terminar, uma vez que você pediu lá a permissão, ele te dá um método, um callback, chamado onRequestPermissionResult, que aí ele vai te dizer o que foi concedido. Como assim, professor? Porque você pode requisitar mais de uma permissão, desculpa, ao mesmo tempo, tá? E o usuário pode conceder algumas e não conceder outras. E aí esse método ele te permite saber se teve sucesso e teve sucesso em quais permissões, tá? Eu acho que era isso. Deixa eu